Olá pessoal, tudo bom? Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ramile Martins, sou advogada trabalhista e hoje eu tô aqui para falar de um tema interessante que tem bastante recorrência no meu escritório. Qual é esse tema? Acúmulo ou desvio de função? O que será? Qual é a diferença entre eles? Tem diferença? Tem, claro que tem. E quais são as principais diferenças entre um e outro? É o que a gente vai ver agora. É um tema muito recorrente. É bem normal o cliente chegar no escritório e falar assim: doutora, eu quero entrar com um processo porque eu estava acumulando uma função, mas de repente não é um acúmulo, é um desvio de função. E aí, qual a diferença de um para o outro? Você sabe? Então fica aqui comigo que hoje você vai saber e vai descobrir de uma vez por todas se você está sendo vítima do acúmulo ou do desvio de função. E como repercute isso juridicamente, tá bom? Vamos lá. Vamos começar pelo desvio de função. O que é o desvio de função em si? O desvio de função é quando eu fui contratado para exercer tal função, mas estou exercendo outra função. Tá entendendo? Eu fui contratado para executar a atividade A, mas estou executando a atividade B. Isso é o desvio de função. Já o acúmulo de função é quando eu fui contratado para fazer a atividade A, faço a atividade A, mas em decorrência disso, ainda por cima, faço a atividade B, C e D. Então, isso é o acúmulo de função. Para tal, o acúmulo de função, ele faz jus a um plus salarial, tá? Mas a gente tem que ficar ligado no seguinte. Hoje em dia, muitos juristas, muitos juízes, eles consideram o seguinte: se aquela atividade foi exercida desde o início do contrato de trabalho, ele entende que aquele valor que a pessoa recebia já era pactuado aquela atividade realizada. Ou seja, desde o início do contrato de trabalho já estava combinado daquela pessoa exercer aquela atividade. Para tal, ela não faz jus a nenhum plus salarial, né? Então, a gente tem que ficar ligado nesses detalhes. E se você que está aí pensa assim: olha, doutora, é exatamente isso que acontece comigo. Eu fui contratado para exercer a atividade A, faço B e C, ou então faço A, faço B e C, ou então fui contratado para exercer uma atividade, faço outra completamente diferente, estou exercendo e ganhando o piso de uma categoria muito inferior. Saiba que a gente tem remédio jurídico para isso. E olha, bomba lá no escritório esse tipo de dúvida e de processo também. Inclusive, nessa segunda-feira que passou, eu estava em São Gonçalo fazendo uma audiência trabalhista cujo um dos tópicos era exatamente isso, o acúmulo da função. Quando a gente chega nesse nível de já ter ali praticamente um processo, né? Como a gente faz para ter esse processo? O que a gente precisa para ter esse processo? Porque o motivo a gente já tem, o acúmulo da função, vamos supor. É importante a gente ter provas. Gente, não adianta vocês chegarem no escritório da advocacia, muitas das vezes a gente sabe que vocês têm direito, mas a gente tem que mostrar prova para o juiz. Infelizmente é assim, a gente sabe que aconteceu, a gente sabe que houve um abuso da parte do empregador, mas a gente, advogado, não tem autonomia. Vocês têm que levar essas provas pra gente. E quais provas são essas? Todas as que vocês tiverem, principalmente testemunhas que presenciaram esse tipo de atividade, pessoas que trabalharam com você durante esse lapso temporal, durante o contrato de trabalho.
testemunhas e provas documentais, folha de ponto, escrito lá qual era a atividade exercida, contra-cheque também, muitas das vezes, para saber qual era a função exercida. Isso são provas muito importantes. Fotos de você exercendo aquela atividade. Lembrando que é importante que isso não tenha sido de forma esporádica, que tenha se perdurado ali durante praticamente todo o contrato de trabalho. Porque quanto mais isso aconteceu, mais provas você vai ter. Mais embasado juridicamente, o seu processo vai estar lá juridicamente, testemunhalmente, provas. Então a gente precisa desse tipo de prova. Então, se você está passando por isso e ainda está na empresa, já começa a recolher esse tipo de provas. Tira fotos, folha de ponto, tudo aquilo que você acredita que vai te auxiliar. E-mails, tirar print, tá? Mas, gente, olha só, faz o seguinte comigo. Se você está reunindo provas, não vai entrar e vai deixar salvo no WhatsApp, não. Porque provas no WhatsApp, o vento leva. Depois você perde seu celular, não tem mais provas. E aí, como é que você vai fazer? O ideal, então, é você faz uma pastinha no seu e-mail, que é um pouco mais difícil da pessoa perder. Faz uma pastinha no seu e-mail e deixa salvo no seu e-mail, tá bom? Porque quando você precisar, essas provas vão estar lá para ser usadas, tá bom? Congelou aqui. Quem entrou aqui na live agora foi o Rodrigo Goulart. Rodrigo, tudo bom? E aí, meu querido, como você está? Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Qualquer dúvida, o nosso papo aqui hoje é sobre acúmulo e desvio de função. Então, basicamente, é o que eu falei para vocês. A diferença entre acúmulo e desvio o acúmulo é quando eu fui contratado para exercer a função A e exerço a função A e B. E o desvio de função é quando eu fui contratado para exercer a função A, não exerço a função A e exerço a função B. Isso implica em todo o ordenamento jurídico, porque, como eu falei anteriormente, muitas das vezes você está ganhando a menos, você está ganhando o piso de uma outra categoria, e isso implica em tudo, em todas as verbas que você vai receber futuramente. É dinheiro que está deixando de entrar dentro do seu bolso. É direito que você está deixando para lá. Então, gente, vamos ficar muito atento a isso, tá bom? Olha, eu tô com a voz um pouco ruim. Quem me conhece sabe que minha voz não é essa. É porque eu não estou muito bem, me sentindo muito bem. Mas eu vou deixar aqui aberto para vocês mandarem alguma dúvida, alguma sugestão, algum tema, tá bom? Vou olhar aqui no meu WhatsApp para ver se alguém deixou alguma mensagem. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, teve uma pergunta aqui interessante no meu WhatsApp, que me mandaram aqui pelo WhatsApp. Empregado doméstico. Quando se pode ser considerado empregado doméstico? O que fazer? Olha só, antigamente, agora eu vou fugir um pouquinho do tema da live, tá? Mas falando aqui sobre exercício de função também. Antigamente, o empregado doméstico, ele não tinha muita essa divisão, né? Não tinha um embasamento jurídico, não tinha lei própria para tal, né? Hoje em dia, você tem. Então, há todo um ordenamento jurídico hoje em dia preparado para estar recebendo um empregado doméstico. Aqui eu não vou entrar no mérito se isso foi bom, se isso foi ruim,
Muita gente defende que isso foi ruim porque tirou um pouco da informalidade dos empregados domésticos, o empregado se tornou caro. Então, não vou entrar nesse mérito. O fato é que a lei tá aí e precisa ser cumprida. E aqui, a dúvida dessa pessoa é o seguinte: que ela tem um empregado doméstico, mas não é uma trabalhadora, cuidadora, não é alguém que trabalha dentro da residência dela. É um motorista. E essa pessoa está na dúvida se o motorista pode ser considerado empregado doméstico, pelo que eu entendi aqui, pelo que ela está falando. E a resposta é sim, o motorista, ele é considerado sim um empregado doméstico. O empregado doméstico não é só uma pessoa que trabalha ali cuidando do seu lar. O empregado doméstico é todo aquele que trabalha sem fins lucrativos, num local sem fins lucrativos, né? Ou seja, se você tem lá o seu motorista particular, ele é seu empregado doméstico. Agora, se você abrir um negócio dentro da sua casa para vender empada, e aí você contratou um funcionário, pronto, essa pessoa já não é mais empregada doméstica, ela já é o seu funcionário, e aí ela já é regida pela CLT. Normalmente ela não tem lei própria, a lei complementar 150. Então, gente, fiquem atentos a isso aí, tá? Empregado doméstico é todo aquele que trabalha no ambiente domiciliar. Pode ser jardineiro, cozinheiro, pode ser qualquer pessoa que trabalhe na sua residência. É empregado doméstico, desde que não obtenha lucros com isso, tá bom? Desde que você não obtenha lucros com o trabalho daquela pessoa, tá bom? Então, eu vou encerrando essa live por aqui, tá? Muito feliz por estar aqui com vocês. Quem tiver mais perguntas, deixem as perguntas que eu respondo assim que eu puder, tá bom? Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.